trabalhou com o Teams, a Beatriz acho que não, mas não tem nada demais, tá? É simplesmente, como eu vou compartilhar a tela, a fotinho de vocês vai aparecer só quando eu vier para essa parte aqui, tá? Então, tá gravando, eu vou compartilhar aqui. Quem estiver assistindo isso aqui depois, tá? Era para ter começado a semana passada, mas teve algum, acho que conflito de datas aí, o pessoal não tá sabendo direito. Essa semana eu divulguei um pouquinho mais, tá? Nós estamos fazendo aí aulas de reforço, visando a preparação para a OBA, né? A Olimpíada Brasileira de Astronomia. E as aulas, a princípio, né? A gente se programou, eu e a professora Roseni, né? Hoje ela não pôde participar porque ela foi ao dentista, mas essas aulas vão ocorrer todas as quintas-feiras, né? Então, exceção ao dia 21, que é um feriado, mas todas as quintas-feiras até a véspera da prova, tá? Até o dia 19. Daqui a pouco eu vou fazer um calendáriozinho, a gente vai fazer uma aula colaborativa, tá? E aí depois, com as datas, fica mais fácil de vocês se programarem. Tá? De qualquer forma, como eu vou deixar o conteúdo gravado, eu sei que vocês provavelmente já estudaram o dia inteiro e ter que assistir mais uma hora de aula vai ser literalmente um pé no saco, me desculpem o termo, né? Mas vou tentar fazer aulas breves e objetivas, focando só naquilo que a gente vai trabalhar, beleza? Para quem nunca usou o Teams, certo? Aqui tem o ambiente da nossa sala, ok? E aí, o que acontece? Quando eu gravo a reunião, ela vai ficar disponível aqui nesse chat. Então, ó, vocês mandaram boa noite e tudo mais. Assim que eu gravar a reunião, ela fica disponível aqui. Tá? Então, depois, quem estiver assistindo aí depois, é que se a pessoa assistiu, ela achou aqui no chat, mas ela vai ficar disponibilizada aqui, tá? O vídeo. Bom, então é o seguinte, na aula de hoje, eu queria, temos aqui uma pessoa que já fez o ano passado, aliás, Gabriela está aqui também, certo? Gabriela também já fez, inclusive Gabriela foi premiada recentemente, certo? O Fábio também, o ano passado foi medalhista. E, assim, a GV, ela tem uma tradição muito boa na UBA, né? Então, assim, nós criamos há um tempo atrás esse cursinho preparatório, mas para dar uma direcionada, porque geralmente o mérito aí é todo de vocês, tá? Porque muitas coisas vocês estudam por conta. Então, nessa aula, eu queria, visando aí os alunos que nunca fizeram a OBA, ou então que até já fizeram, mas por conta de pandemia não fizeram presencial, eu queria passar algumas informações para vocês. E aí eu vou montando aqui meio que esse PowerPoint, que já fica um resumo de todas as informações, tá? Então, vou colocar aqui, ó, informações importantes, tá? Vai ser tudo aquilo, assim, você tiver alguma dúvida, quando que é tal data, quando que é tal acesso, tá tudo aqui, tá? Então, vamos lá. A primeira informação importante é a data da prova, certo? Então, a data da prova está marcada para o dia 25/5, tá, de 2022, tá? Às 13h30 na própria GV, tá? Então, você não precisa se preocupar, a prova é na própria escola. Se você tiver aula de tarde, né, não se preocupe que nós passamos um aviso para os seus professores e você não leva falta, tá? Então, não tem problema. Professor, eu não tenho aula de sexta à tarde, então vai ser um dia aí que você vai precisar fazer um sacrifício aí, tá? Pelo menos para poder fazer a prova direitinho, tá? Uma tarde só. A prova geralmente, né? Duração da prova. Vamos colocar aqui, ó, duração. Geralmente 4 horas, tá? No máximo. 4 horas no máximo, tá? Então, geralmente,
o tempo máximo de prova são 4 horas, mas depois de 1 hora e meia, 2 horas, já pode sair. Até porque, assim, quem aplica as provas somos nós professores mesmo, tá? Então, assim, não tem grandes problemas, a gente só combina direitinho para não ter ninguém sair prejudicado aí, tá? Em relação às nossas aulas, tá? Datas das nossas aulas de reforço, por conta do seguinte, né? Eu particularmente, tô achando o quórum baixo, né? Tem poucas pessoas aqui, tá? Então, assim, espero que esse número aumente. Mas, se necessário, a gente pode até mudar o dia, tá? Visando aí uma maior participação. Então, vou colocar assim, ó. Vamos fazer uma tabelinha aqui. Eu vou pôr aqui para baixo. Então, hoje é dia 7/4, certo? É a aula 1. O conteúdo é meio que depende de onde a gente consegue chegar, tá, pessoal? Então, não vou prometer conteúdos 1000, porque é aquilo que eu comecei no início, eu não quero deixar uma aula cansativa, tá? Então, aqui aula 2. Aí, dia 21 é feriado, né? Não tem. Então, vou pular para o dia 28/4, que é a aula 3, tá? Depois, deixa eu olhar aqui o calendário, que eu não me recordo. Dia 5, né? 5, 12 e 19. Então, 5, 12 e 19, tá? Do 5 e do 4. Não, do 5 e do 5 também, tá? Aqui, aula 4, aula 5 e aula 6, tá? Isso aqui é pré-prova. Provavelmente a gente vai fazer um simuladinho, tá? Para vocês trabalhar, provavelmente nessas duas aulas, tá? Nas duas últimas aqui a gente faz um simuladinho para vocês conseguirem pegar aí o ritmo da prova, ver mais ou menos o padrão dela. Embora a gente vai falar isso ainda hoje, tá? Então aqui são as datas previstas. Acho que assim tá bom. Tá? Então, informações importantes, a data da prova, a duração, o que mais? Informação importante. Eu acho que quem está aqui provavelmente já se inscreveu, mas pode acontecer como o Fábio aí, que eu sei que é um aluno que se interessa, porém a gente se encontrou hoje no corredor e eu reforcei com ele, né? Então, cadê aqui o negócio? Tá bom. Então vamos colocar aqui, ó, link para inscrição. Tá? Eu vou deixar disponível aqui, caso vocês tenham aí algum colega que quer se inscrever e assim não achou o link ou não conseguiu acessar, tá aqui, tá? Ó, link para inscrição. Essas acho que são as informações mais importantes aí que vocês precisam nesse momento. Se eu esqueci de alguma, vocês aí, os mais experientes, Fábio e Gabriela, podem me recordar, tá? Mas acho que de informação importante é isso, tá? Vou fazer um novo slide porque eu quero colocar aqui, ó, sites importantes, tá? Sites importantes. Por quê? O preparo para OBA envolve também você estudar por conta, certo? Vocês precisam ter vamos falar assim, um tempo de dedicação. Não vou falar que precisa ter uma rotina assim de estudos frequentes, 2 horas por dia, mas é legal, pelo menos uma vez na semana, vocês tentarem olhar para as provas, tá? E aí aqui, eu vou deixar um site que é da própria OBA, certo? Que tem aqui as provas e gabaritos. Acabei de lembrar uma outra informação, mas eu coloco aqui, né? Acho que fica mais conveniente aqui. A prova realizada na ETEC GV é a de nível 4. Tá? Então, deixa eu explicar para vocês um detalhe. Não sei, né, se já fizeram OBA em outras oportunidades, mas a OBA ela é dividida em níveis. Tá? Então, até o ensino fundamental é aplicado, acho que o nível 3. Quando vem para o ensino médio, começa o nível 4.
Qual que é a diferença entre os níveis? Tá? Basicamente, o nível 4, né, ele envolve o que a gente chama de astronáutica. Tá? Vamos comentar sobre ela também já já. Mas é como se fosse uma provinha, né? São 3 questões sobre isso, tá? Mas são questões um pouquinho mais elaboradas, que a gente vê aplicações assim, com a física, tá? Então, são questões que geralmente você vai ter que usar um algo a mais, tá? Geralmente as provas da OBA, a parte de astronomia é tranquilo e a parte de astronáutica envolve um pouco de um raciocínio mais complexo, mas nada absurdo, tá? Não é nada que vocês não consigam fazer usando raciocínio lógico, enfim, tá? Sabendo disso, eu vou disponibilizar aqui o link para simulados e provas anteriores, tá? Para facilitar para vocês. Aqui é bem simples, tá? Você, numa parte, você baixa o gabarito e numa parte você baixa a prova. Qual que é a diferença entre o gabarito e a prova? O arquivo praticamente é o mesmo, vou abrir um aqui para vocês verem, tá? Do ano passado, mas é a prova que ele vai colocar, certo? A diferença é que em vermelho eu tenho aqui como é que fala? As resoluções. Então, de repente, você quer olhar a prova junto com o gabarito, baixa só esse arquivo e pronto, tá? Então, deixa eu disponibilizar esse link aqui para vocês, tá? Na mão. Então, informações importantes, sites importantes. Vamos então agora fazer o conteúdo. O que é cobrado na OBA? Provavelmente, né, quem nunca fez, fica curioso, né? Porque fica aquela dúvida. Uma prova de astronomia, o que geralmente é cobrado? O que se envolve ali, tá? Então, assim, eu diria que o conteúdo da OBA, ele envolve basicamente, noções de geometria, trigonometria e teoremas matemáticos, vamos por assim, né? Teoremas matemáticos. E de que espécie, né? Vamos colocar assim, né? Eu generalizo, eu falo geometria, é uma área muito ampla, assim como trigonometria. Mas é mais comum, a gente perceber situações, né? Por exemplo, semelhança de triângulos, é algo que certamente sempre cai. Teorema de Pitágoras, teorema de Pitágoras e teorema de Tales. Vou colocar teorema também para a gente entender que são duas coisas distintas. Seno, cosseno, tangente, né? Noções de arcos, tá? Circunferência e tal. Então, isso é ideal que vocês revisem, tá? Porque é uma parte matemática que é bem cobrada, né? Então, geralmente você vai ter uma situação, né? Ele pode te descrever ali a quantidade de ângulo que a Terra percorre dentro de um período, e a partir disso você precisa tomar alguma informação. Assim, só para tranquilizar, não é algo que, nunca vi isso na minha vida, né? A própria questão, ela tem, assim, vamos falar assim, ela te induz a fazer a coisa certa, tá? Então, se você tiver uma noção do que é, né? Por exemplo, uma semelhança de triângulo, vai ficar meio que indutivo o que você vai fazer, tá? Eu diria também que a gente tem noções de geografia básica, tá? O que são essas noções de geografia? Tá? Aqui deixa eu fazer uma coisa mais interessante. Matemática, né? E aqui geografia. Então, o que cai exatamente de geografia? Até separei aqui porque
a geografia não é minha praia, então eu preciso, algumas coisas, eu preciso revisar. Então, por exemplo, a questão dos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, tá? A astronomia, ela usa muito referência dos pontos cardeais. Então, aquela história, né? O Sol, ele nasce a leste e se põe a oeste. Então, essa é uma informação que, assim, é essencial que a gente saiba e tenha essa noção, essa ideia, tá? Assim como a gente precisa ter um embasamento de, por exemplo, o Polo Sul, né? Onde fica o Polo Sul, por exemplo, a gente saber localizar isso. Algo também que certamente a gente sabe, né? Certamente todo mundo em algum momento da vida já ouviu falar, tá? As questões de coordenadas geográficas também, tá? Você, em algumas ocasiões, eu tenho essa representação, né? Vamos falar assim, nosso globo cortado, né? Na altitude, na longitude, e você saber identificar, né? Esses pontos aqui na Terra, por exemplo, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Professor, por que eu preciso saber isso numa prova de astronomia? Porque dependendo da posição onde a gente está localizado, né, no nosso mapa, no nosso globo, na verdade, você tem uma visão de algumas constelações, algumas estrelas específicas, tá? Então, assim, isso é algo que eventualmente é interessante vocês saberem, tá? Então, eu vou colocar coordenadas geográficas, latitude, longitude, etc. Tá? Eu, pelo menos, tenho a impressão que o conteúdo de geografia do primeiro ano, que geralmente a prova é mais novidade para os alunos do primeiro ano, isso é bem trabalhado no conteúdo do primeiro ano, tá? Então não se preocupem aí se vocês não sabem, porque acho que certamente os professores vão revisar com vocês. Embora não seja uma revisão para a prova, eles vão certamente revisar. E aí a parte mais, a meu ver, a mais interessante, né? Noções de física, né? Porque o que seria uma prova de astronomia sem física? Então, as noções de física, eu diria que entra o conceito de velocidade média, tá? Isso aqui eu nado de braçada, digamos assim, né? Isso aqui eu posso falar sem medo de errar. Então, é aquela ideia, né? Você até pego aqui, onde está a prova que eu havia aberto, vou mostrar para vocês aqui, ó. Como é bem básico, né? Como é algo bem simples. Então, aqui, ó, ele te dá por exemplo, ele sempre vai criar um contexto, tá, gente? A questão sempre tem um contexto. Nesse caso, ele está falando da Voyager 2, né? Que é uma sonda que foi lançada aí para percorrer o sistema solar. Aí ele coloca, né, a velocidade dela de 15,3 km por segundo, tá? E a equivalência disso em unidades astronômicas ao ano. Certamente aqui ele deve ter passado, tá? Mas enfim. Aí ele te pede qual que é a velocidade, aliás, qual que é a distância em unidade astronômica que a Voyager percorreu no final de 2015. Então, assim, dá para fazer por regra de 3, né? Porque você tem a velocidade dela em unidades astronômicas ao ano. Como ela foi lançada em 1977, né, você faz a diferença entre os anos, né? E faz ali uma multiplicaçãozinha. Então é a ideia da física de velocidade média, né? Distância sobre tempo, ou distância, né? Vai ser a velocidade vezes o tempo. É algo também que, principalmente os primeiro-anistas aí, vão ver muito bem. Ó, tem mais gente. Sofia, Leonardo, Isabela. Sejam bem-vindos, tá? Depois vocês assistam aqui a gravação. A gente está construindo uma aulinha em PowerPoint só com resuminho dos conteúdos, tá?
Ah, tá bom. Obrigada. Boa noite. Beleza. A Sofia, acho que como você já prestou, eu acho que você já tem uma noção básica aí, mas fica a dica aí para todo mundo, tá? Aqui também, gente, noção de física, entra a ideia de movimentos em função da gravidade, tá? Então, assim, o conteúdo também vai ser visto no primeiro ano, mas envolve o porquê das coisas caem. Ou então, no caso aqui, quer ver, vai certamente ter, principalmente na parte de astronáutica, alguma questão de um foguete sendo lançado. Tá? Então, para um foguete poder subir e sair da Terra, ele precisa estar, né, com uma velocidade muito alta para vencer a nossa gravidade. Tá? Então, assim, movimentos em função da gravidade, que a gente chama de movimento circular, né, que é o movimento da Terra, isso também é bem exigido. E, assim, vou colocar assim, mais aplicações da física. São todas coisas assim que vocês vão olhar e vão conseguir saber o que fazer, tá? Dificilmente tem algo que você olha e fala, meu Deus, não sei, tá? As questões de astronáutica, que eu diria que são as mais complicadas, geralmente ele passa todo um escopo assim para vocês interpretarem a questão, tá? O demais, né, além desses conteúdos aí que eu falei, ele vai ter também, principalmente, noções de astronomia. E aí, astronomia. Aí que entra o ponto que a gente quer trabalhar aqui. A gente não tem tempo, né? Vocês viram aqui no cronograma, são poucas aulas, pouquíssimas aulas. Então a gente vai dar uma ênfase nessas aulinhas aqui para noções de astronomia, que é o quê? Localização de constelações e estrelas, tá? Então, assim, você, pelo menos o básico, precisa conhecer, que é Cruzeiro do Sul, por exemplo, que é essa constelação aqui, tá? Inclusive, é que hoje o tempo está meio feio, mas se vocês olharem para o céu, vocês conseguem reconhecê-la, tá? Porque ela está sempre próxima de Alfa e Beta do Centauro, que são as estrelas mais próximas de nós, tá? A 4,7 anos-luz, tá? Então, assim, não dá para em um mês vocês decorarem o céu, obviamente. Para isso existem as cartas celestes, tá? Que é um mapão, tá? É um mapão de tudo que é visível no céu, tá? Nós moramos em São Paulo, onde o céu é muito prejudicado por conta da poluição. Então a gente não vê aí nem um quarto disso daqui, né? A gente vê muito pouco. Isso, né, considerando que agora nós estamos no outono e o céu de outono e primavera são os melhores para fazer astronomia, tá? Mas então, noções de localização de constelações e estrelas, carta celeste, né? Características planetárias. Ou seja, você também não precisa ser uma pessoa assim, PhD, que sabe, né, período de rotação de Marte, Júpiter, né, desses planetas, você não vai precisar, obviamente, saber decor, mas você precisa ter uma noção de, vou colocar assim, ó, movimento planetário. Movimento planetário. Então, no geral, tudo que está mais próximo do Sol, todos os planetas que estão mais próximos do Sol, no geral, eles completam uma volta em torno do Sol mais rápido do que os planetas que estão mais afastados. Então, Mercúrio, por exemplo,
planeta mais próximo do Sol. A órbita dele, o ano dele, vamos colocar assim, né? É de 88 dias terrestres. Vênus, de 200 e alguns dias. A Terra, 365 dias. Marte, acho que é 500 e poucos dias. Claro, você não precisa ter essa informação decorada. Você só precisa saber fazer um comparativo, né? Já caíram em provas anteriores, não sei se 2020 ou 19, caiu uma questão, por exemplo, que falava isso. O período de translação, né, de Marte é maior ou menor do que de Mercúrio, por exemplo. E aí, assim, o máximo que você precisa, vamos colocar assim a palavra decorar, seria então essa localização. Mas é fácil, né? Lembra? Nas iniciais: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Júpiter. Aí os próximos é Urano, Netuno e Plutão. Tá? Para você criar um jingle, sei lá, alguma coisa aqui com essas iniciais, tá? E aí você lembra que quanto mais à esquerda, mais próximo do Sol, tá? Urano, Netuno, não, Plutão não é, ó. Plutão não é, se eu falei errado, pronto. Tá? São 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso mesmo, os 8 planetas, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Júpiter, Urano e Netuno, tá? Então é isso, tá, pessoal? Você não vai precisar decorar essas informações. Claro que a gente vai ver aqui, a gente vai, ó, tem uma tabelinha com tudo isso, tá? Que a gente vai, na aula certa, disponibilizar e falar. Mas o básico que você precisa saber, né, sobre o planeta é isso. Está mais próximo do Sol, o período de translação dele diminui, tá? Tá mais afastado, né? O período aumenta aqui, ó. Então, olha só. Deixa eu invertir lá, né? Pus Saturno primeiro. Júpiter primeiro. Que a gente vai ver, né? Característica do planeta, formação dele, enfim. Acaba sendo algo bacana aí para vocês saberem do sistema que nós vivemos. Então, o nosso foco, só para a gente não perder muito tempo, não ficar também viajando muito, nosso foco vai ser aqui, ó, vou até deixar em amarelo. O restante, eu diria que vocês vão ver durante as aulas, aí vocês estão vendo durante as aulas, né? Então, quem tem física comigo, né, do primeiro ano, já está vendo isso daqui, né? Ó, velocidade média, a gente vai começar falando de movimento em função da gravidade. Então, assim, isso aí é algo que o próprio conteúdo do ano fornece para vocês. Agora, essa parte aqui é digamos assim, o que a gente vai tentar trazer para vocês e ajudar um pouco. Claro que o tempo ele é bem escasso, então algumas coisas vocês vão ter que buscar aí por conta. Deixa eu colocar aqui como é que eu posso dizer? Aplicativos e úteis, né? Vou pôr apps úteis, tá? Que vocês podem baixar para mexer aí no celular de vocês, se vocês quiserem, tá? Ou no PC. O primeiro é o Stellarium, tá? O Stellarium, ele é um programa, tá? Ele é mais completinho, assim, né? Ele tem uma simulação de céu, tá? E aí você consegue mapear todas as estrelas e constelações daquele céu, tá? Com base na sua localização. Então, quando você instala o Stellarium, se você estiver instalando pelo celular, ele vai te pedir para habilitar os dados, né? Então, para ele localizar onde você está. E aí ele já coloca ali, por exemplo, uma simulação de um céu
na exata posição que você está. Então, por exemplo, mesmo num dia feio, sem estrelas, você consegue simular. O que, que eu estou vendo hoje aqui? E aí fica fácil de vocês localizarem. Eu recomendo muito que vocês baixem esse programinha e deem uma fuçada nele, porque vai ajudar vocês a começarem a reconhecer as estrelas de maior brilho, tá? E aí, essa ideia das estrelas de maior brilho, toda vez, tá? É uma pergunta de prova, porque ele vai te dar lá uma espécie de uma carta celeste. Deixa eu ver aqui se nessa prova eventualmente teve isso, mas tem aqui, ó. Ele te dá, assim, geralmente uma carta celeste e vai pedir, às vezes, para você localizar quais são as estrelas mais brilhantes. E as estrelas mais brilhantes são aquelas que têm a bolota maior aqui, tá? Tudo isso aqui ele explica no textinho, geralmente, tá? Então, recomendo forte que vocês, de alguma forma, baixem aqui esse programa, tá? Se não der no celular, no computador tem a versão gratuita. Outro programa que é bacana é o Star Chart. Esse é próprio para celular, tá? O bacana dele, que eu acho legal, tá? O fato dele funcionar, pelo menos funcionava, baseado no GPS. Então, assim, se você pegar o teu celular, abrir o programa e ficar apontando ele para o céu, ele vai localizando exatamente aonde aquele objeto está. Tá? Então, assim, acaba que é melhor que o Stellarium nesse aspecto, porque o Stellarium você tem que meio que mexer, né? Imagina que você está no programa, você vai manipular ele, por exemplo. Eu quero aproximar, então você vai lá e vai clicando. O Star Chart, não. Você mexe o celular, ele vai te mostrando o céu, o que você está vendo e tal. Então, também é uma... Como eu posso dizer assim? É um programa recomendável aí, né? Se você... Star Chart. Se você tem... Nossa, o que é isso? Peraí. Vou pegar o link direto aqui. Se você é uma pessoa que conhece pouco do nosso céu, e é normal, afinal de contas, a evolução da nossa sociedade fez com que a gente parasse de olhar para o céu, né? A gente olha muito para o relógio e pouco para o céu. Então é natural que vocês tenham dificuldade, mas é até bacana vocês, se forem atrás dessas informações, entender o significado das constelações, né? A gente usa as constelações que a gente tem por padrão, ela é a influência grega, né? Então você vai ver o cinturão, né, de Órion, você vai ver as constelações do zodíaco, mas saibam que outras culturas, por exemplo, a nossa cultura tupi-guarani, os nossos índios também faziam identificação das constelações, tá? E nesse programa, você tem essa opção, você pode mexer, eu vou pôr na constelação tupi-guarani, por exemplo. Tá? Então é só para vocês entenderem que assim, a constelação não deixa de ser uma perspectiva das estrelas que a gente tem no céu, mas não necessariamente essas estrelas estão próximas umas das outras, tá? É só porque o céu é como se fosse um plano de fundo e a gente está vendo o que está projetado ali. Se a gente sair dessa perspectiva, né, plano de fundo, a gente vai ver que essas estrelas aí estão milhares e milhares de quilômetros distantes, tá? Gente, eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, querem falar algo, fiquem à vontade, tá? Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma coisa. Essa primeira aula, como eu estava explicando, né? Estou lendo aqui o chat que não apareceu a notificação. Como eu estava explicando, essa primeira aula eu coloquei aqui algumas informações importantes. Eu vou salvar isso daqui, já vou disponibilizar para vocês, e aí eu peço encarecidamente que vocês divulguem com os colegas de vocês que se inscreveram, né? Vou pôr assim, ó, aula 1. Porque aqui tem um resumo de tudo.
se você não assistiu o meu vídeo que eu gravei aqui, você é capaz de entender essa aula, tá? Então eu vou procurar toda vez fazer isso, porque eu entendo e respeito aí que vocês já fizeram aula o dia inteiro, tá? Então aqui, ó, queria adicionar legenda e tal, mas só tem inglês, o Teams, não tem jeito. Não tenho aula de sexta à tarde, então o Fábio vai poder fazer a prova. E sim, Fábio, o reforço vai ser também para a OBF. A OBF ainda não temos uma data definida para ela. Então, entendam o seguinte, que provavelmente a gente vai criar depois uma nova sala e tal. Então, vocês serão avisados, tá? Eu vou upar aqui o material, tá? Então, quem eventualmente acessar depois vai poder consultar isso aqui numa boa, tá? Vou parar a gravação e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer. Mas é isso, a partir da aula que vem, nós começamos conteúdo. Aí eu já vou entrar nessa brincadeira aí, né, de movimento planetário e tudo mais. A gente já começa a ver algumas questões aí mais relevantes, tá? Parando aqui a gravação.